conosco, os irmãos. Se você puder aplaudir também, nosso irmão Jonas vai estar trazendo aqui a palavra para a gente. Amém, querido? Vamos orar, meus irmãos. Queria que você estendesse as mãos. Pode chegar aqui, Jonas. Jonas, ele é um dos nossos líderes, nossos GC, né? O GC dele ele acontece toda segunda-feira, né, Jonas? Tem sido uma bênção, graças a Deus, né? E tem crescido ali, como eu falei, não em número, querido, mas em graça mesmo, em Jesus, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos. Isso é muito gratificante para o reino de Deus. Amém? Estenda suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós queremos, meu Deus, primeiramente te agradecer, queremos te louvar, Senhor, e te exaltar, Pai. Queremos nessa noite, Senhor, entregar tudo que nós temos a Ti, Pai, porque é o Senhor que nos dá, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco nesta noite, através da vida, Senhor, do Jonas, Pai. Este homem que tem te servido, que tem se entregado a Ti, tem entregado o seu coração, colocado ali, Senhor, a sua casa à disposição. Que o Senhor possa usar, Senhor, o Jonas de uma maneira, Senhor, maravilhosa, Senhor, nesta noite. Que Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco através da vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Dê sabedoria, cada vez mais capacidade, inteligência, discernimento, Senhor, ao nosso irmão, em nome de Jesus. E que possamos receber nesta noite, Senhor, a boa e perfeita, agradável, Senhor, palavra do Senhor, Pai. Repreende, Senhor, do nosso meio toda distração, tudo aquilo que venha nos atrapalhar nesta noite, Pai. E que possamos ter os nossos olhos focados em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique à vontade. Pais queridos, boa noite a todos. Boa noite, Lagoinha. Uma alegria estarmos aqui com os irmãos. Muito grande mesmo. Quem está feliz aí, diga amém. Quero agradecer ao pastor Tiago, pastor William, né, pela confiança acima de tudo, né, porque a igreja ela é cuidada pelo Senhor e nós que somos líderes, os pastores, tem que ter Glória a Deus. E eu tenho observado o zelo, né, que os pastores têm tido com a igreja, com os irmãos. Nós estamos aqui com a igreja já há um pouco mais de 8 meses, né, colaborando, servindo, porque o nosso coração realmente pertence ao Senhor. Nós somos fruto de muita intervenção de Deus, né? Por isso que eu tenho assim a cada vez mais me entregado, porque entendo que não é a obra do homem, né, não é a ação do homem, é a intervenção do Senhor mesmo. Nós não conseguiríamos fazer nada, essa igreja não existiria se não fosse o Senhor, a nossa família, a nossa casa. Eu vim de uma família muito humilde, então só um milagre realmente. Amém, irmãos? Então quero agradecer ao pastor Tiago pela confiança. Nós escolhemos um tema para falar com os irmãos hoje, que é debaixo do favor de Deus. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, e nós iremos compartilhar com os irmãos de uma palavra que veio do coração do Senhor. Vamos lá, pode colocar para a gente, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1, diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Somente até aqui. Esse texto de Atos capítulo 10 é um texto muito conhecido, né?
E esse personagem aqui, Cornélio, ele era um oficial romano, ele era um centurião. O centurião, ele liderava 100 homens. E pela influência dos judeus, ele então conheceu a Deus de ouvir falar. Ele conheceu a história dos judeus, ele começou a ouvir de um Deus que tirou o povo do Egito. Então, pela convivência, ele teve essa influência dos judeus. E ele então, a primeira coisa que aconteceu com Cornélio foi que ele desenvolveu um temor no coração, que é o primeiro ponto importante para quem quer caminhar com o Senhor. O texto aqui é muito claro que ele fez algumas coisas, apesar de não ter tanto conhecimento de Deus. A história diz que as suas ações, as suas atitudes subiram para a memória e virou assunto no céu. Eu vou até repetir aqui o texto, o versículo 3. O versículo 3 diz bem assim: este é quase a hora nona do dia, viu claramente o anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos dele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O versículo 2 diz assim, que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E aí nós vemos realmente alguém que na sua ignorância escolheu fazer algumas coisas diferentes. E a palavra de Deus, ela mostra muitos personagens da Bíblia, né? E especificamente aqui de Cornélio, ele foi muito assertivo nas suas ações, apesar da sua ignorância. Nem os judeus da época tinham atitudes como é o caso de Cornélio. E aí as atitudes de Cornélio, ele se tornou temente a Deus, ele dava esmolas, ele de contínuo orava, não só ele, mas também a sua casa. A gente já viu aí que também ele conseguia influenciar a sua família, e o assunto que era apenas um assunto da terra, se tornou assunto do céu. Quem está compreendendo até aqui, irmãos? Então, quais foram as atitudes de Cornélio? Porque o nosso tema é debaixo do favor de Deus. O homem por si só, com as suas próprias forças, não consegue muita coisa. Por essa razão, o cristianismo, apesar de estar dentro de um contexto, e culturalmente falando, e a gente coloca como se fosse uma religião, na essência, o cristianismo não é religião. Porque a palavra religião vem do grego, que significa religar, ou seja, significa que o homem com esforços próprios está tentando chegar-se a Deus. Em todas as religiões do mundo, que o homem de alguma forma tenta chegar ao santo, ao Deus e tal, em todas as religiões sempre há sacrifício, sempre existem muitas normas, muitas regras, faça isso, faça aquilo. Então, isso é a religião, ou seja, é o homem tentando, de alguma forma, com os seus esforços, chegar a Deus. O cristianismo é diferente, porque as ações de Cornélio aqui em Atos capítulo 10 não o salvaram, mas chamaram a atenção de Deus. Porque a Bíblia diz que um anjo apareceu, então eu penso que em certo momento o Senhor chamou o anjo vem cá rapidinho. Aí o anjo, o que é, Senhor? Tem um cara orando e fazendo coisas diferentes. Então o assunto que era apenas da terra virou assunto do céu, e aí se manifestou realmente o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo significa que Deus decidiu, pela sua graça, que é favor imerecido, resgatar o homem perdido, que a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estavam na glória de Deus, e que não havia salvação. Então, o cristianismo significa, na verdade, mais um estilo de vida. Hoje eu não peco, hoje eu não roubo, hoje eu sou fiel à esposa. Não é para ser salvo essas atitudes, é porque eu sou diferente agora. Eu já fui resgatado, eu já fui alcançado pela graça, já fui alcançado pelo favor. Não é o propósito de contar testemunho aqui, mas a maioria de nós aqui é resultado de milagres de ação de Deus, porque nós não conseguíamos. A maioria de nós está sendo restaurada aqui na igreja, inclusive eu, apesar de já ter tido uma experiência no passado aí com o Senhor, tenho aprendido muita coisa. Então o cristianismo, ele resgata o homem. O ponto número 1
só para eu não me perder aqui no tempo, o ponto número 1 é o seguinte: Deus quer resgatar o homem, essa é a intenção do Senhor, sabe? E aí, o homem, ele vai viver o quê? 70, 80, 120 anos talvez, 110, com muita saúde, uns 90. Durante esse período, durante esse tempo, o Senhor, ele quer ter participação com o homem, né? Um dos pecados de Adão foi que o Adão pecou porque ele deu ouvido à mulher que tinha sido enganada pela serpente, e ele perdeu o estado natural, ele pecou, e ele perdeu me diz que todos os dias o Senhor vinha e conversava e se relacionava com Adão, e ele perdeu isso. O Senhor, apesar de Gênesis capítulo 1, versos 26, diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para governar, para dominar sobre os peixes, sobre a terra, sobre os animais. Então, apesar de Deus ter criado o homem para governar, Ele não queria que o homem vivesse só. Porque depois, lá em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que os filhos de Adão começaram a clamar ao Senhor. Salmos 115, versos 16, diz assim, que os céus dos céus é do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos. Então a terra Ele deu para nós, só que o Senhor não quer que nós vivamos sem a sua presença. O Cornélio, ele nos deixa uma lição muito maravilhosa. Por quê? Porque apesar de teologicamente ser ignorante, as ações dele foram muito certas. Primeiro, ele de contínuo orava, depois ele temia o Senhor, e ele dava esmolas, e ele conseguia converter, entre aspas, toda a sua casa. A gente não vê Deus fazendo como ele fez com Cornélio, com quase ninguém no Novo Testamento. Então foi muito diferente. Existe uma outra história que é parecida, foi a história de Jó, né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e o assunto que era apenas da terra virou assunto do céu. A mesma coisa aconteceu com Cornélio. As ações de Cornélio que estavam aqui, que ninguém via, o Senhor via, chamaram a atenção e o Senhor entrou com providência. Quando Cornélio estava orando, simultaneamente, a Bíblia diz que quem falou com Cornélio foi o anjo, mas automaticamente o Senhor estava falando com Pedro, enquanto Pedro orava ali, né? Ou seja, Deus estava preparando, porque o cristianismo, ele é maravilhoso, porque ele não depende da nossa força. O que Deus quer de nós é a nossa atenção, é a nossa verdade, é a nossa simplicidade, né? É a disposição de aprender, de obedecer, né? De avançar, de tomar decisões difíceis, né? De seguir por fé. Hoje já cantamos aqui, né, que nós seguimos por fé. E o Senhor, ele começou um processo na vida daquele homem que teve atitudes diferentes. Então, o ponto 1 é que Deus, ele quer resgatar o homem. Resgatar de quê? Para quê? Primeiramente para a comunhão. Porque a nossa vida sem o Senhor, ela será muito sofrida. Alguns de nós aqui, eu tenho bastante tempo de fé, alguns estão aqui com 2 anos, outros com 10 anos, e vamos fazer uma comparação de como era a nossa vida sem o Senhor, e agora. Talvez alguns de nós andou arrastado com bebida, com droga, com prostituição. Então a vida do ser humano sem Deus é um caos. Então, o Senhor sempre tentou resgatar, sempre quis ter participação. Durante toda a história, o homem sempre tentou rejeitar a Deus, e o Senhor sempre tentou chamar o homem para perto. Por isso que o nosso tema hoje é debaixo do favor de Deus. Nós precisamos do favor de Deus, né? O que moveu Deus para criar um meio para que Cornélio fosse salvo, que essa era a necessidade da alma dele, essa era a intenção dele, foi um favor imerecido, foi a graça. Cornélio não fez nada que fizesse com que ele merecesse a salvação, mas ele chamou a atenção de Deus. Nós conhecemos a história, que depois de aproximadamente 3 dias o Pedro chegou na casa, Pedro começou a falar, o Espírito foi derramado sobre toda a casa que ali estava, depois ele foi batizado, e aí ele foi salvo, né? Pela graça, porque o Senhor é sempre bom. O ponto número 2,
Diz assim, ó: sem Deus, o homem não consegue cumprir o seu propósito. Nós não estamos aqui na terra em vão. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós foi colocado aqui com um propósito. E cumprir esse propósito, viver esse propósito sozinho é bem difícil. Só que Deus, Ele é criterioso. O Senhor, Ele estabeleceu princípios que, se o homem não atentar para os princípios e tomar uma decisão de obedecê-los, vai ser bem difícil, porque no aspecto dos princípios, Deus, Ele é imutável. Nós é que temos que nos adequar, nos adaptar a Deus, se nós quisermos andar com o Senhor. O que o Senhor fez com Cornélio foi dizer: Cornélio, vou chamar alguém que conhece os princípios, vou chamar alguém que sabe como deve fazer. Quando Pedro chegou, Pedro começou a falar da história do Senhor, né, de Jesus, e aí realmente ele compreendeu e o Senhor começou a agir. Existe um joguinho que eu vou compartilhar com os irmãos, que é o jogo do quero, até para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, aquilo que Deus quer, se é diferente daquilo que eu quero, já tem um problema. Estão entendendo aí, irmãos? Quem está entendendo? Por exemplo, quando eu leio que Deus diz assim: ore, mas eu não quero orar, então não bate o quero, o meu quero não bate com o quero de Deus, dá um problema. Então, se eu vou viver 100 anos e eu tenho um propósito que é de pregar, de cantar, de evangelizar, de trabalhar, de ser advogado, de ser doutor, porque temos os dons ministeriais e temos os dons espirituais, então haverá dificuldade, entendeu? Por exemplo, o Adão teve essa dificuldade, o Saul teve essa dificuldade. Deus dizia a Saul: faz isso. Só que Saul queria fazer outra coisa, o quero de um não batia com o quero do outro, e aí, bem rapidinho, ele perdeu o posto de rei. Então, sobre tudo aquilo que nós iremos fazer, nós precisamos nos submeter e alinhar com o querer de Deus, porque senão não haverá o favor. Depois nós vamos finalizar falando especificamente do favor, mas nós temos que alinhar. Então, precisamos, lá no GC a gente incentiva muitos irmãos a estudarem, a ler a Bíblia, a participar dos projetos da igreja. Por quê? Porque essas coisas nos dão acesso à verdade, aos sentimentos do coração de Deus, aos princípios. Quando Deus diz: honre pai e mãe, mas eu não quero honrar pai e mãe, já tem um problema, já não dá para caminhar junto. Ser fiel, mas eu não quero ser fiel, aí já tem um problema. Seja generoso, nós trabalhamos muito isso aqui, mas eu não quero ser generoso, já não dá para caminhar com o Senhor, tem um problema, entendeu? Leia a Bíblia, Oséias 4:6, Oséias capítulo 4, versículo 15: porque o meu povo está perecendo porque falta o conhecimento, porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento e a instrução. Ou seja, quando Deus diz: estude, leia a Bíblia, mas alguma coisa em mim não tem esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo, então dá um problema. Depois eu vou ler bem corrido, eu listei 20 coisas que Deus quer que nós façamos, que se nós submetermos o nosso querer ao querer de Deus, ninguém segura a gente. Eu tenho defendido aonde eu vou, e aí eu me encantei com muita coisa aqui na igreja, porque eu entendo que existe muita simplicidade, existe muito desejo no coração dos pastores de acertar na obediência ao que Deus quer, para que realmente venha um favor. Tudo o que aconteceu aqui um pouquinho mais de 2 anos, isso não aconteceria se não houvesse favor. Nós precisamos acertar na obediência, nós precisamos alinhar o nosso querer, ou seja, submeter o nosso querer ao querer de Deus, porque aí esse casamento produz favor, e aí tudo aquilo que nós nos propomos fazer, nós conseguiremos fazer de forma assim exponencial. Então, as dificuldades que nós temos como consequência desse desalinhamento, a pior coisa num relacionamento ou numa parceria, um querer azul e o outro querer vermelho, dá um problemão. Quem está entendendo até aqui, irmãos? Então o ponto 2 diz bem assim: sem Deus o homem não consegue cumprir o seu propósito. Quando nós olhamos para todos os personagens da Bíblia, Paulo, o Pedro, o José, alguns foram muito bem sucedidos,
E outros assim foram assim, foi um desastre. Sansão foi um desastre, vários outros personagens, Saul foi um desastre. Por quê? Porque eles tinham dificuldade. Deus dizia sobe, o querer de Deus dizia sobe, mas o querer do homem era, por exemplo, o Senhor falou muitas vezes com o Sansão o seguinte: pega uma moça de Israel, não vai pegar as filhas dos filisteus, porque lá tem as prostitutas. Mas o que Sansão fazia? Ele não obedecia, ele não se submetia à ordenança, ao princípio, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Ele ia lá, pegava alguém que não era que Deus queria, uma prostituta, e nós conhecemos o final da história, que ele morreu, né, amarrado numa coluna. O final da história dele deveria ser muito linda, porque assim, quase não se vê na história da Bíblia um herói de verdade, né? Um cara que pegava um portão, colocava na cabeça de 2 toneladas e levava. Como não seria o final da história de alguém? Quase ninguém teve o dom que ele tinha de força, né? José não tinha, o Davi não tinha, Davi quase morre na guerra, Davi não tinha, José não tinha, Saul não tinha, o Paulo, o grande herói do Novo Testamento, Paulo tinha que orar: Senhor, passa de mim, né? Ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o problema que ele tinha, um espinho na carne. E o Senhor disse: não vou tirar, não. Só que no caso do Sansão, o cara tinha muita força, entendeu? Só ele não precisava de exército, mas como ele, apesar de ter esse dom, esse diferencial e essa força toda, e ele não se submeteu a Deus, nós conhecemos a história como foi um desastre. Então, os nossos propósitos, para que eles possam ser cumpridos de forma a contento ou exponencial. Por exemplo, Deus tem um propósito para Lagoinha e Manaus, eu já entendi isso. Estamos na região centro-oeste, precisamos alcançar a região nordeste, a região leste, a sul, a norte, né? Então, precisamos, todos nós, não só os pastores, mas nós também, nos alinhar com o querer de Deus, para que nós entremos num processo exponencial, porque além das regiões de Manaus, temos os municípios, temos Roraima também. Então é um grande desafio. Então só nós não conseguiremos. Quem entende isso aqui, irmãos? Nós não conseguiremos, mas com o Senhor ninguém nos segurará, nós seremos imbatíveis. Então, se nós quisermos realmente cumprir o propósito ao qual nós fomos chamados para cumprir, nós precisamos urgentemente dizer: Deus, para tudo. Senhor, o que tu queres? Que às vezes até nós estamos orando errado, estamos orando, mas errado. Às vezes nós estamos lendo errado, às vezes as atitudes na rua estão errado, às vezes no trabalho está errado, às vezes na igreja está errado, sabe? Então deve haver uma busca para compreender o que Deus quer. Às vezes nós estamos lendo 3 capítulos por dia, mas Deus quer que leia 6. Em alguns casos, Deus quer que você leia um livro naquele dia. Então, assim, nós temos que desenvolver sensibilidade para entendermos no individual o que Deus quer, porque senão Ele não conseguirá cumprir. Então, para cada um, Deus tem uma demanda. Para cada pastor, para cada líder de GC, para cada liderança, Deus tem uma demanda, e é importante compreender. O ponto 3 diz assim: o favor de Deus torna tudo possível. O que é o favor de Deus? Explicando bem essa parte aqui. A Bíblia diz que a graça é favor imerecido. O que é favor? Favor é um investimento de Deus nas decisões, nos propósitos que nós tomamos. Eu já observei que nós tivemos favor aqui na igreja desde o tempo que o pastor William começou, com o pastor Joelma, que hoje é ser online, eu conheço a história, né? Então houve o favor. Ele começou num espaço bem pequeno aqui na Alvorada, e aí em pouco tempo ficou bem apertadinho. Então não vem do homem isso. Nós não podemos ter soberba e orgulho e achar que é do homem. Foi o Senhor. E agora, um pouco mais de 2 anos, estamos num processo de melhorias aqui. Então, sobre tudo isso nós vemos o favor de Deus. Então, o favor é um investimento de Deus para que o processo seja acelerado. Quem está me entendendo aí, gente? O favor é um investimento
é uma ordenança, é uma intervenção divina para que aquilo que é impossível se torne possível. A Bíblia diz que quando Pedro chegou em Cesareia para conversar, para atender um comando de Deus, é que Deus disse: vai, sem tosquenejar, porque eu que enviei. A Bíblia diz que Pedro chegou na casa de Cornélio, ainda temeroso, e alguns homens que haviam ido com Pedro ficaram numa antessala, porque os judeus não se davam com os gentios, apesar de que Isaías 49, se não me falha a memória, que diz que a nação de Israel foi escolhida por Deus para ser uma evangelizadora, uma missionária, e o povo perdeu realmente aquilo que o Senhor tinha um propósito. E aí Pedro chegou temeroso: o que eu vou fazer aqui? Porque ele é um gentio, um ímpio. Se os judeus lá atrás souberem que eu estou aqui, o negócio vai ser bem difícil, né? E ele chegou temeroso, ele começou a falar de forma muito tímida. Os demais judeus, para não se contaminar, estavam numa antessala. E aí, enquanto ele fala, o próprio Senhor, no começo da fala de Pedro, o próprio Senhor interviu com o Espírito Santo. Quando é que Pedro iria em Cesareia evangelizar um centurião? Se não fosse pelo favor, se não fosse pela intervenção de Deus, nunca ele iria. Quando ele volta dessa visita, ele ainda é questionado. Então, o favor acelera. Vamos repetir comigo, diga assim: um favor acelera o processo. O favor é combustível de Deus para todo propósito. O favor produz o milagre. O que aconteceu com Cornélio foi um milagre. A história não conta, até porque não dá para contar, mas com toda certeza Cornélio foi um representante, após esse fato, de Deus na terra. Então Deus tem muito interesse em investir combustível, em derramar favor. Por isso o tema é debaixo do favor de Deus. Só que Ele não derramará o seu favor para benefício apenas do homem. É lógico que nós iremos desfrutar, provar disso. Tiago capítulo 4, versículo 3, coloca para mim na tela, para a gente ler junto esse versículo. Tiago capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, 3. Diz assim o texto, ó: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Esse texto está falando a respeito de pedido, de oração. O que Tiago está reclamando nesse texto? Que nós oramos, e nós pedimos, e nós clamamos, e jejuamos, e fazemos propósito, e nada acontece. Qual o motivo? Porque as orações não são ouvidas, porque a motivação está errada. Agora, quando eu abro mão das minhas motivações humanas, particulares, de soberba, de orgulho, de apenas prazer, e alinho o meu propósito com o de Deus, e eu começo a orar, tudo é diferente. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, nas muitas viagens, ele ficava angustiado, e Jesus sempre aparecia a ele: não te atribules, não desanimes, eu estou contigo. Ou seja, ele estava reafirmando que ele estava no propósito certo. Então, quantos aqui gostariam de ter o favor de Deus? O favor de Deus, digam amém. Qual é a resposta para você ter o favor de Deus? Alinhar o nosso coração com o coração de Deus, os pensamentos com os pensamentos de Deus, os nossos desejos com os desejos de Deus. Toda vez que Deus olha para alguém e ele percebe que o que está no coração está muito alinhado com aquilo que Deus pensa, ele começa a dar uma atenção. Davi não foi conhecido um homem segundo o coração de Deus, como nós conhecemos. O texto não se refere a um coração de carne, o texto se refere a sentimento, a pensamento. Davi em muitos momentos pensou como Deus. Ele não foi perfeito, Davi teve pecado, mas em muitos momentos Davi pensou como Deus. As minhas palavras, as minhas palavras, elas revelam muita coisa do meu coração aqui. Cada um tem uma percepção.
A palavra de Deus também revela o coração de Deus. Assim como as minhas palavras, se eu conversar com o pastor Tiago bastante tempo, eu vou captar dele muita coisa, ele vai captar de mim muita coisa, saber se eu sou uma pessoa honesta ou desonesta. Na conversa, a gente pega ou não pega, irmãos? Numa conversa, porque as palavras, elas revelam aquilo que está no coração. A pessoa tem que ser muito esperta para enganar, mas as palavras revelam. Então, assim como as minhas palavras revelam muita coisa que está no meu coração, a palavra de Deus vai revelar também aquilo que está no coração de Deus. Então, por isso eu preciso muito gastar tempo com a palavra. E aí, quando eu conheço o que está no coração de Deus, eu tenho que fazer o quê? Apenas me submeter à sua palavra. E aí, gente, depois que há esse casamento, nada será igual, tudo será diferente. No casamento, no trabalho, na igreja. Qual o propósito de nós tentarmos fazer as coisas? Então, se submeter a Deus é a coisa mais importante. O ponto 3 é o favor de Deus, torna tudo possível. Vamos listar aqui alguns desafios que nós temos, tanto ministerial quanto no campo da família. Quais são os desafios? Vamos lembrar rapidinho assim de 3 desafios. Eu tenho alguns desafios. Eu tenho desafios particulares de casa, de trabalho, e tenho os meus particulares de ministério, né? Esses desafios, só para mim, eles são difíceis. Mas se eu tiver a parceria de alguém que conhece todas as coisas, imagine um relacionamento com alguém que é soberano, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, e que tem muito interesse de que o seu projeto que está alinhado com o dele dê certo. Ele vai ou não vai investir, irmãos? Então o segredo de Deus para nós, Lagoinha em Manaus, que eu já consegui, acho que quase 100%, pastor, fazer transfusão de sangue já. Já está quase chegando 98% da transfusão, que eu vi, era de outra denominação, entendeu? Então o segredo para o nosso sucesso está na submissão total àquilo que Deus quer. Agora é o seguinte, o que Deus pensa? O que Deus quer? Gente, Deus pensa pequeno ou grande? Pequeno ou grande? Grande. Deus quer o que Deus quer o pior ou o melhor para nós? O melhor. Deus quer que eu fique solteiro ou que eu case? Quer que eu ande de ônibus sendo assaltado ou que eu tenha meu carro próprio? Carro próprio. Quer que eu more de aluguel ou que eu tenha casa própria? Ele quer que eu seja cauda ou cabeça? Então assim, os pensamentos e os sentimentos de Deus e a intenção de Deus sempre são top. Jeremias 29 diz que os planos e os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E às vezes nós somos tímidos em relação a pedir, em relação a projetar e a sonhar, porque falta essa convicção do que Deus pensa. Agora, quando eu acessar os pensamentos, os sentimentos, os princípios, os valores, os mandamentos, as leis de Deus, quando eu acessar e dizer, legal isso aqui, vou praticar isso aqui e vou me submeter, tudo se torna diferente. A Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Só que nós esbarramos em Tiago capítulo 4:3, que não estamos às vezes alinhados. Então essa mensagem é um despertamento para nós, sobre tudo que nós temos que fazer, temos que gastar tempo para compreender o que está no coração de Deus. Eu tive muitas experiências já, que não é o propósito aqui. Vamos para a último ponto, que é a conclusão. Deus quer derramar o seu favor. Irmãos, Deus tem muita pressa, sabe? Eu tenho assim, estado muito atento aos pastores, aos sentimentos, às orações, e a fala do pastor William, que denuncia muito o que se passa no coração e nas orações que ele faz, a gente percebe. E essa inquietação, essa pressa, essa angústia, esse desejo, não é apenas um desejo, é um sentimento do coração do homem. São sentimentos e desejos do coração de Deus, porque o Senhor, Ele tem pressa. As pessoas estão perecendo, as pessoas estão morrendo. Muitos de nós vieram de contexto de igreja, e muitos de nós conhecem pessoas desviadas
que se tivesse vindo a Alagoinha seria diferente. Seria ou não seria diferente, irmãos? Seria diferente. Então, Deus tem pressa. Deus quer derramar o seu favor porque Ele tem pressa. Deus quer investir porque Ele tem pressa. Deus quer levantar homens, mulheres e crianças porque Ele tem pressa. Então, nós precisamos entender isso, sabe? Precisamos, eu sei que nós estamos num grande processo aqui, e a cada dia Deus vai trazendo pessoas, vai unindo peças, né, para formar esse grande quebra-cabeça. Hoje já estão no Carisma, né, ali no curso teológico, e isso é maravilhoso, porque isso acelera o processo. Há muita expectativa de Deus nesse grupo, há muita expectativa de Deus sobre nós. Nós não estamos aqui em vão, Deus tem propósito. Temos que tirar tempo para compreender isso, porque Deus tem propósito para cada um de nós. Deus não quer apenas que se eu sou músico aqui, Deus não quer apenas que eu toque violão, eu preciso avançar um pouquinho mais. Deus não quer apenas que eu cante, eu preciso avançar um pouquinho mais. Eu comecei aqui na igreja, no voluntariado, ainda estou até hoje, né? Mas Deus quer um pouco mais, né? Eu estou no plug, mas Deus quer um pouco mais. Hoje, aqui temos o pastor Tiago, mas Deus quer um pouco mais. Então, as necessidades e as carências, elas são muito grandes. Então, Deus, Ele quer derramar o seu favor. Vamos repetir comigo, diga assim: Deus quer derramar o seu favor. O que eu tenho que fazer? Para finalizar aqui, eu escrevi, porque eu sei que é muito interessante, e aí você vai para casa pensando nessas coisas. Eu escrevi 20 coisas que Deus quer, e que às vezes aquilo que eu quero é diferente, e aí você vai fazer uma comparação, tá? E aí, quem tem o hábito de anotar, é importante anotar. Eu sempre anoto. Existem muitos sermões que eu faço, jogo fora, depois faço de novo, então é importante, tá? Eu vou correr aqui e já vou passar para o pastor Tiago. Primeiro desejo do coração de Deus, que nós conheçamos a Ele. Oséias diz lá que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Primeiro, mas eu não quero conhecer o Senhor. O meu querer é diferente. Eu nem quero orar. Não, como é que diz o texto? O Senhor quer que nós conheçamos a Ele. Então, a partir de hoje, o que eu tenho que fazer então, irmãos? Sabe, quando você tem um entendimento, quando você acessa uma informação, o que eu tenho que fazer? Conhecer o Senhor. Então eu vou gastar tempo conhecendo o Senhor, porque quando eu gasto tempo, eu vou me submetendo e vou me alinhando com Ele. 2, que falemos com Ele. Deus quer que nós falemos com Ele, que nós tenhamos comunhão com Ele. Isso é oração. Eu nem gosto de orar. 3, Deus quer que nós leiamos a palavra. Mas eu nem quero ler, mas Ele quer. Que tal mudar o teu querer e alinhar com o querer dele? Mas dói minha vista. Então, você precisa começar. A palavra começar significa princípio da existência no português. A palavra começar significa princípio da existência. E todo começo é difícil. Hoje eu leio bastante o Novo Testamento. Eu fiz o Carisma recente, eu terminei em 2 meses. E eu ainda li mais 3 livros. Mas é a minha necessidade particular. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? É a minha particular, é a minha guerra, é meus desafios, né? Então, Deus quer que nós leiamos a palavra. Eu nem gosto. Então, vai ser difícil, por favor. Porque a principal coisa que Deus quer que nós conheçamos é a sua palavra. Porque a gente não erra. 4, que nós honremos. 4, comunhão com os irmãos. Os GCs têm essa proposta, que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Existe um texto que diz bem assim: 6 coisas Deus odeia, a 7ª a sua alma abomina. E a 7ª é aqueles que criam contenda entre os irmãos. Então Deus quer que nós tenhamos comunhão. Mas eu nem gosto daquela irmã, eu nem gosto do pastor, eu nem gosto de fulano, entendeu? Mas agora eu vou gostar. Agora eu acho que eu é que estou errado, porque às vezes a gente que está errado. 5, Deus quer que nós honremos pai e mãe. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Deus quer que nós sejamos separados. Deus quer que nós sejamos santos. Mas eu nem quero ser santo. Nos bastidores ou no particular, quando ninguém está vendo, eu faço um monte de coisa. Deus quer que nós sejamos separados. Deus quer que nós sejamos santos.
Sétimo, Deus quer que nós sejamos generosos. Mas eu já estou aqui há 9 meses, 6 meses, eu nunca dei meu dízimo. E aqui não tem nem envelope mesmo, né? O pastor nem vai cobrar, nem tem lista de dizimista. Mas Deus quer que nós sejamos generosos. Que tal nós nos submetermos a isso? Oitavo, Deus quer que nós sejamos evangelistas, missionários. Precisamos falar de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. 9, Deus quer que nós falemos a verdade. 10, Deus quer que nós amemos o próximo. 11, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. 12, Deus quer que nós sejamos fiéis. 13, justo. 14, Deus quer que nós sejamos ricos. Mas esse negócio da riqueza nem é de Deus. Nenhum livro fala tanto de riqueza quanto a Bíblia. Não a teologia da prosperidade, que eu entendo bem, mas nenhum livro fala tanto de riqueza. 2 Coríntios 8:9, se não me falha, vai dizer assim: e assim conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. E assim conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então ninguém tem mais intenção de que nós sejamos ricos do que Deus. Na teoria, pela palavra, já somos, temos que acessar, né? Já somos ricos, falta a conta bancária, falta a vida estabilizada, falta o carro, mas na teoria nós já somos, falta acessar. E esse favor vai nos fazer acessar. 13, temos que ser transbordantes, né? Existe um texto que diz bem assim: o servo que só faz aquilo que o seu senhor fala, ainda é considerado servo inútil. Então, se o cara que fez tudo certinho é inútil, o que eu sou se eu nem faço o que é certo? Temos que alinhar isso. 16, Deus quer que nós sejamos de fato príncipes. Gálatas 4, do 4 ao 7 diz que nós somos príncipes, que nós somos herdeiros. 17, temos que ser herdeiros. 18º, temos que ser embaixador. 19º, temos que ser templo do Espírito Santo. E o último, temos que ser profeta. Então, se você for listar das 50 coisas que Deus quer que nós sejamos, Deus quer que nós nos submetemos. Porque se nós não alinharmos, nós não nos submetemos a Deus, não nos alinharmos, não haverá favor. Vamos ficar de pé, irmãos? Fique de pé. Pode vir, pastor. Vamos ficar de pé. Guarde no seu coração essa palavra. Eu corri aqui por causa do tempo, mas o Senhor é bom e estamos num grande processo de crescimento.